E aí, galera, beleza? Bom, quero conversar aí com vocês a respeito de um assunto que nós estávamos tratando na sala de aula ontem e alguns alunos perguntaram, né, como a gente pode fazer para construir os nossos argumentos diante de um caso concreto, principalmente, por exemplo, numa audiência ou alegações finais e por aí vai. E aí eu dei um exemplo, né, de que ainda existe um grupo de pessoas, magistrados, promotores de justiça, que insistem em aplicar um processo penal não à luz da Constituição. Então, aquele processo penal inquisitório, que cerceia o direito da defesa, que acha que o réu ele é simplesmente um objeto e não um ser que precisa lá exercer o seu direito à ampla defesa, contraditório, plenitude de defesa, por aí vai. E tem um artigo lá que fala sobre a aplicação da revelia no processo penal, ou seja, se o sujeito é intimado para comparecer no processo, não comparece, mas constitui advogado, o advogado está presente, ainda assim os promotores e os juízes, né, o promotor requer a aplicação da revelia e o juiz acata isso. Isso aconteceu já em 2 processos recentes aqui comigo. E a questão é, o que acontece com isso? Nada, não vai acontecer nada, não tem efeito de revelia no processo penal. A revelia do processo penal que tem lá, de uma lei lá de 1941, que não está recepcionada pela Constituição, que esse pessoal não quer abrir a mente para isso, né? Ela não vai produzir nenhum efeito. Seu cliente não vai sair dali condenado porque ele não compareceu, exerceu o direito ao silêncio, e aí tal, teria supostamente a inversão da ônus da prova, até porque não existe isso no processo penal. Mas, enfim, eles fazem essas maluquices aí. Aí, galera, é o seguinte, o que a gente pode fazer? A gente pode socorrer de outros meios além do direito, né, para tentar chamar a atenção dessas pessoas que ainda vive na escuridão. E eu tenho aqui um livro chamado Iluminismo, A Revolução das Luzes, né, da Maria das Graças de Souza e Milton Meira do Nascimento. Trata de questões filosóficas, tá? E aí fala sobre o período do Iluminismo, né, ou da Ilustração, que vem a partir lá, que tinha no século XIV, XV, XVI, 17 começa a melhorar e 18 efetivamente nós passamos a ter o iluminismo que vem para a sociedade e isso interfere também no direito, fazendo com que o cidadão deixe de ser um objeto para o Estado e passando a ser, né, um ser em que o Estado estaria para ele, né, para servi-lo, e não ele para ser explorado pelo Estado. E aí eu vou ler algumas coisas aqui referentes sobre ao que está escrito aqui, numa introdução. O conhecimento como ousadia. O século XVIII é comumente chamado de século das luzes. Para compreender o sentido da expressão, é necessário saber que durante esse século, segundo se acreditava na época, a razão tinha atingido um tal estágio de desenvolvimento que tornava possível reduzir ou mesmo eliminar de vez toda a ignorância humana. Então, a razão passa a tomar uma posição em nossa sociedade que ela vem para extirpar, eliminar a ignorância. Mas isso ainda acontece hoje, está acontecendo hoje, tá? Em 2023. Essa é uma espécie de ignorância jurídica que eles não querem reconhecer os direitos do cidadão. Mas vamos lá. Podia-se estabelecer desse modo um novo mundo, fundado no conhecimento da verdade e na experiência da liberdade. E a razão seria justamente isso: uma luz que, uma vez acesa, afasta as trevas da ignorância e da servidão. Nesse mesmo sentido, o século é também determinado a época da Ilustração ou do Iluminismo. O filósofo alemão Immanuel Kant, num pequeno texto de 1784, intitulado O que é a Ilustração, afirma que a ilustração é a saída do homem da condição de menoridade, na qual é incapaz de se servir de seu entendimento de maneira autônoma. Em outras palavras, como se fosse uma criança,
O homem que age ou pensa apenas guiados por outros só chegará realmente à maturidade se vencer a covardia e o medo e tiver coragem de se libertar de seus tutores. No caso, esses magistrados, esses promotores, eles que insistem em aplicar a revelia, ainda não se libertaram dos seus tutores. Quem são os seus tutores? Talvez a lei mal interpretada, a arrogância, né, a arbitrariedade, autoritarismo e por aí vai. Talvez de alguém que tenha passado para eles e ele assumir isso como verdade, que é um lamentável, triste. Continua. Para pensar e agir segundo sua própria razão. Esse movimento por meio do qual passamos de uma menor idade dependente para uma condição de maioridade de autonomia, exatamente o que Kant chama de ilustração. Então, gente, é necessário você utilizar argumentos, como eu usei aqui, para fazer uma crítica, né, ao promotor de justiça, ao juiz que provavelmente vai proferir a sentença, criticando a ideia da aplicação da revelia, ok? É possível, é necessário você se utilizar de outras ciências para criar os seus argumentos e apresentar de forma coerente, segura, embasada, para ver se a gente começa a tirar essas pessoas da escuridão, da ignorância e fazer com que elas consigam entender que nós estamos numa outra época, né? É lento, é difícil, mas está ocorrendo avanços, ok? E esses avanços sempre vão vir, né, com as nossas ações e as nossas atitudes. Fica aqui essa informação para você de que você precisa efetivamente estar atento às outras ciências, puxar essas ciências para dentro do direito e efetivamente fazer com que isso prevaleça. Não se acovarde, ok? Não deixe que isso seja algo comum no dia a dia da sua prática forense. Grande abraço para todos vocês aí, fiquem atentos e usem a argumentação.